Olá, hoje eu vou falar com você sobre como nos manter presentes em nossos medos durante essa pandemia, como aumentar nossa resiliência, ativando a inteligência coletiva através da coerência cardíaca. Você que vai estar entrando aí agora, bom dia, seja bem-vinda. Você que está chegando agora, enquanto a gente espera esses 2 minutinhos aí para o pessoal ir sendo chamado, já vai se fazendo presente. Toma uma respiração profunda e faça-se presente, simples assim. Você pode se fazer presente com o seu corpo, né? Tomando uma respiração profunda, soltando o ar, e conectando-se com o seu corpo, com as emoções que estão presentes, com os seus pensamentos. Quais são os pensamentos que estão presentes hoje com você? Se você estiver ainda acordando, né, dê-se permissão de ir despertando suavemente. Apenas estando presente. Hoje é um dia importante para muita gente, para mim né, que é a Páscoa. Então, feliz Páscoa para você. Eu espero que eu consiga transmitir o que eu gostaria de transmitir nessa live para você. Eu vou me manter dentro do programa, mas por estar num dia como hoje, o meu convite vai ser que você leve isso para sua família, né? Então, e também porque eu vou apresentar e desenvolver um conceito que não é que ele seja novo, mas a forma que eu tenho encontrado e aprendido de como expressar esse conceito talvez seja nova no sentido de que, como hoje eu tenho muito mais sustentação em pesquisas e trabalhos que realmente têm transformado a minha forma de trabalhar, ainda bem, né? Eu vou tentar transmitir isso, né, de uma forma clara, simples e que faça sentido. Enquanto isso, você vai se mantendo presente. Algumas pessoas às vezes me perguntam: Rafael, como é que eu faço para entrar nessa tal de presença? Tem que começar com uma intenção. E a intenção, ela é muito importante quando a gente quer manifestar algum comportamento. E estar presente começa às vezes com a intenção de estar presente. Ou seja, hoje, por exemplo, se você coloca a intenção de estar presente com a sua família, existem muitas formas em que você pode manifestar essa presença. Às vezes você não vai poder estar presente fisicamente. Mas como você pode criar uma forma de estar presente com os recursos que você tem disponíveis? Então, eu posso cumprir com essa intenção utilizando vários métodos, várias formas. Então, como você pode se fazer presente com a sua família, independente de como ela está configurada hoje?
Porque às vezes hoje a sua família pode ser um amigo, uma amiga. Sua família pode ser seus vizinhos, né? Sua família pode ser suas pessoas da sua cidade, sua comunidade, seu país, o mundo. Sua família, ela chega até onde os seus olhos podem chegar, né? Então, bom dia, gente. Agora eu vou começar. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Giz. Uma Páscoa, né? Uma feliz Páscoa para todos nós. Que seja realmente abençoada. Eu espero que seja um dia especial hoje. Eu, pelo menos, a minha intenção é de que seja um dia bem especial. Até porque tem acontecimentos especiais para acontecer hoje. Né, mãe? Acabei de ver que você entrou aí. Bom dia para você. Bem-vinda. Diz bom dia a todas, tá? Então eu faço a chamada no início para ela ficar aí no Instagram e aí eu recomeço agora para vocês se alinharem com o que eu vou falar. Então hoje o tema tem relação com os medos, né? Como eu me mantenho presente com meus medos, com os medos, reconheço que ele está lá, né? Me mantenho presente com eles, como eu ativo a minha coerência cardíaca para ampliar a inteligência, para aumentar a inteligência coletiva e meu poder de resiliência. Parece que vai ser um caminho muito longo para chegar a um ponto, mas eu espero fazer da forma mais simples possível. Mas é um tema principal do meu trabalho hoje. Todos os instrumentos que a gente veio vendo ao longo desses dias, né? Eles servem mais ou menos a esse propósito. Eu espero conseguir passar de uma forma mais fundamentada, né? Então, e o convite que eu fiz é como você pode se fazer presente hoje, né? Seja com você mesma, ou com sua família, e a presença ela começa com uma intenção. Se você não sabe como estar presente, comece com a intenção de estar presente. Porque existem muitas formas, né, de estar. Às vezes você pode estar presente no silêncio. Né? Não tem que falar, às vezes. Basta estar lá. Porque existe um campo que uma frequência que é emitida através do silêncio, que às vezes ela é suficiente já para balancear, né? As emoções, às vezes, que estão desbalanceadas, os pensamentos. E isso é o que eu quero falar um pouco sobre o que é a coerência cardíaca. E como isso provavelmente é uma das ciências que vai vir aí para revolucionar realmente a forma como nós nos relacionamos com a gente e com o outro. Então, para começar com a intenção, já com que eu falei de intenção, a minha intenção é conseguir passar essas ideias da forma mais clara possível, de uma forma neutra, ou seja, usar uma linguagem que seja neutra, no sentido de não ativar crenças limitantes, né, e nem separação, por causa de vocabulário. E eu vou chegar lá. Porque o que fazer, por exemplo, voltando ao tema da família, quando existem diferenças na família, né? Ou talvez eu não concordo com o que o meu irmão fala, ou não estou falando do meu irmão especificamente, estou dando um exemplo, né? Caso ele escute isso, para ele ficar tranquilo.
né? Mas entende, às vezes eu não concordo com o que uma pessoa da minha família está fazendo ou falando, mas mesmo assim eu posso estar presente em outro, né, com essa pessoa. Eu não preciso criar separação. Então, independente se existem diferenças ou não, como eu posso estar presente, mesmo nas diferenças? Mantendo a postura do mindfulness. Abertura, sem julgar, sem julgamento, sem querer mudar o outro, sem precisar argumentar contra o outro. Ou talvez com curiosidade, mantendo aquela mente da criança curiosa que quer saber, nossa, quem é essa pessoa realmente? E se eu me movesse de tal forma que eu pudesse me colocar no lugar dela, como eu seria? Será que eu faria as mesmas coisas? Será que eu falaria as mesmas coisas? Será que eu posso entender por que ele pensa de tal forma? Estou falando isso primeiro porque eu acredito que a gente precisa muito isso nesse momento, mas também porque eu quero chegar num ponto em que talvez a gente não esteja tão separado um dos outros como a gente pensa, ou talvez a gente esteja mais conectado do que a gente pode enxergar um ao outro. Independente das distâncias físicas, ou independente se você está sozinho em casa, existe um nível de frequência que está... E aí eu estou falando de frequências elétricas mesmo, tá? De energéticas. Não, eu vou começar a usar termos, por isso que eu quis falar dessa forma, que eu não quero que você crie separação comigo em relação a isso. Né? É muito importante isso. A gente cria muita separação às vezes em relação ao outro, porque às vezes a pessoa não usa o mesmo vocabulário que eu. Então toda vez que pode ser que eu use palavras hoje que firam o seu intelecto, sabe? De ferir o seu intelecto. Então isso é bom, porque vai te desafiar a pensar de uma outra forma, né? Mas por outro lado, eu quero que você receba e escute o que eu vou falar através do seu coração. Porque ele sim vai saber do que eu estou falando. A sua mente pode ser que fique, meu Deus, o que é isso, né? Do que se trata isso? Mas o seu coração vai entender. E é a primeira vez que eu vou expor esses conceitos da forma como eu estou trabalhando e venho elaborando, porque essa forma é nova de explicar. Ou seja, o que eu vou falar não é novo, né? A gente sabe de alguma forma intuitiva, mas hoje a gente tem recursos para sustentar essa visão. Então, se você percebe que alguma coisa que eu falo incomoda o seu intelecto, ótimo. Desafie-se a checar se isso, né, qual é o sentido disso. Muito importante. E aí, uma vez que a gente faz esse movimento de consciência, né, estando presente, com a intenção de estar presente, sem ter que concordar com o outro, sem ter que lutar contra o outro, sem ter que negar as emoções que eu estou tendo, como medo, raivas ou ressentimentos, aí eu crio esse campo de abertura onde eu posso, de repente, né, entender como nós estamos ligados. Então, o que eu vou falar hoje é parte, como eu já falei ao princípio, eu estou repetindo algumas coisas para o pessoal que está entrando, porque depois eu vou entrar e aí talvez alguns conceitos sejam importantes para entender, né?
E como eu disse no início, esses conceitos eles fundamentam todo o programa que eu estou trazendo, e não só esse para você, mas todo o que vem depois, né? Que é o Matiz, que é um método, é esse nome por enquanto, que é Método Alcateia Terapêutico de Inteligência Socioemocional, Matiz, tá? É a sigla. E é legal, não sei, ou seja, depois eu significo até o que significa Matiz, que eu não sabia, mas é bem legal a história. Mas é um método que é para realmente ativar a inteligência do nosso coração, né? Que desenvolve a inteligência socioemocional a partir daqui. E aí eu vou fundamentar agora para você essa ideia, e aí nós vamos fazer uma prática, e aí eu quero que você leve isso para sua família hoje. Né? Da forma que for, da forma como ela estiver presente para você. Às vezes a família, pessoas importantes para a gente, né, que não estão mais presentes, às vezes elas sempre estão presentes dentro da gente. Né? E aí eu quero fazer uma leitura desde o meu ponto de vista, de onde nós estamos nesse momento como uma humanidade. Uma leitura, é uma perspectiva minha. E aí talvez faça sentido para você ou não. E a humanidade que eu estou falando, me referindo nesse momento, é você, aí eu aqui, né? Nossa humanidade aqui e todo o resto. Mas nesse momento sou eu e você aqui, conversando. Essa é a humanidade, né? Porque às vezes eu penso em mudar a humanidade, não, e às vezes eu tenho que começar em mim, né? E começar com quem está ao meu lado ou à minha frente. E lembram das esferas da presença? Segunda live, se você não viu, talvez queira rever esse conceito. Segunda live, eu acredito. Tem aí no IGTV, você vê, né? As esferas da presença. Eu presente comigo, eu presente com o outro, eu presente com o ambiente, eu presente com a situação. Né? Se eu estou atento a todos esses aspectos da minha presença, se você pratica o que está na segunda live, que eu não vou repetir o que está lá, você pode acessar lá depois. Se você não souber como, me manda um direct, eu explico. Se você estiver praticando isso, que foi o que eu pedi para você fazer, você já vai ver como a sua vida vai ter uma transformação na qualidade da sua experiência. E nesse momento a gente precisa muito estar presente em todos esses aspectos. E quando eu me conecto e me faço presente com a situação e o ambiente que a gente está vivendo, o que me vem como de forma intuitiva, talvez, é quantas pessoas estão experimentando o medo, né, agora, até pânico, porque, deixa eu ver se eu consigo descrever a situação, a gente tem um excesso hoje de informação e conteúdo sendo transmitido de forma contínua em diversas formas, redes, né? Ou seja, provavelmente você tem um canal a cabo agora, você liga a TV, você tem vários canais noticiando constantemente, né, informações que não são informações legais, né, mas que estão te bombardeando com notícias, com morte, com corrupção, com guerras, né, e a gente, como humanidade, a gente produziu já uma quantidade tão grande de conhecimento, né, neurociências, né, olha só, no campo da nutrição, das neurociências, enfim, tecnologias fantásticas, tanta coisa que a gente produz, fantástica também nesse sentido, mas é tanta,
E numa velocidade tão grande que está acontecendo isso, e a pandemia parece que acelerou mais ainda, né? Tudo, porque ela te obrigou a... Precisa fazer mudanças. Ela obrigou a gente a acordar, né, para uma série de coisas. E isso é uma... No meu post que eu falei na sexta-feira, eu coloquei lá, né, um tempo que a gente está vivendo, difícil, complicado, triste, mas cheio de bênçãos disfarçadas. E aí eu quis dizer porque uma dessas bênçãos, vamos dizer, sem colocar no sentido religioso ou não, falo isso de novo, lembra que eu falei do vocabulário, porque se isso te fere, essas palavras te ferem, então ajusta aí na sua cabeça, para você não perder isso. Que nos obriga, isso está nos obrigando de alguma forma a despertar para outras coisas. E todo esse conteúdo, toda essa massa de informação que a gente tem hoje, nessa velocidade, não dá tempo para a gente processar ou aterrar essas informações, esses conteúdos. E para mim o medo que a gente está sentindo, e aí eu acho que vai começar a fazer sentido, e o pânico que está generalizado, as angústias, a gente não está tendo tempo para aterrar isso, deixar que essas energias, esses conhecimentos ancorem, né? Que a gente consiga ancorar isso e transformar isso numa sabedoria ou numa experiência prática. Então hoje a gente tem muito conteúdo, muita informação, mas talvez não está se dando tempo de como é que eu incorporo isso na minha vida. Então o meu corpo está sobrecarregado, mas eu não estou conseguindo processar esse estresse que está sendo gerado. E por isso ontem a gente fez a prática do ground, do aterramento. Porque essa prática, que o meu convite é que você faça depois por sua conta, num gramado, ou numa areia de uma praia, ou num chão, na terra mesmo, que faz diferença, com pés descalços, é o que nos permite nos sustentar e fazer com que, e decantar todos esses conteúdos que estão chegando para a gente de forma massiva. Porque se eu não faço esse movimento, e é um movimento energético mesmo, de uma energia mental desses conteúdos e baixo, eu fico daqui para cima, né? Que é um conceito que tem no Mindfulness, na psicoterapia corporal. É como se eu tivesse um bloqueio, onde eu ficasse só na minha cabeça, né? E o meu corpo, onde é que está, né? E o corpo é essa fonte de aterramento na terra, na natureza, que é da onde a gente vem, né? De alguma forma, né? Nós somos compostos de elementos, né? Como minerais, né? Carvão. Eu não vou entrar nisso porque eu já não tenho muito domínio, mas eu tenho um amigo meu que é biólogo e ele fala, né? Nós somos isso. Eu acho que não é tão simples assim, né? Nós não somos só... Não é carvão. É a unidade... Me meti num tema que eu não domino. Como é que chama? A unidade química, não sei. Que é a mesma, que ele fala lá, que é a mesma disso, daquilo, ou seja, em essência a gente é feito disso, né? Desses elementos, desses minerais, enfim. Se você tiver conhecimento sobre isso, depois você me explica. Mas eu acredito que a gente seja mais do que isso, né? Porque lembra sempre que o todo é maior que a soma das partes, né? E o nosso organismo, ele tem um nível de complexidade e de significância maior do que o de uma célula, né? Ou seja, as células, elas são mais fundamentais que a gente na existência. Mas o nosso significado na vida e no mundo, ele é muito maior do que uma célula. Explico. Sem as células, eu não posso existir. Mas as células a gente tem em abundância, né? Em diversos organismos. Né? Então, quanto maior o meu nível de complexidade como organismo,
maior o meu significado, maior a importância do significado que eu tenho na vida. Entende? Ou seja, um fígado, eu não posso existir sem meu fígado, mas quem eu sou tem um significado maior do que um fígado. E eu tenho que estar consciente disso, porque isso é importante, porque eu tenho uma responsabilidade, né, de colocar significado nas coisas. Então, eu estou percebendo umas pessoas muito sem essa capacidade de se fazer presente e aterrar esses conteúdos e essas emoções. E essa é parte do propósito de todos esses instrumentos e esse programa que a gente está trabalhando juntos. E a respiração é uma ferramenta fundamental em todo esse processo, porque é ela que nos conecta com aquilo que é mais essencial na nossa vida. Que é como eu disse antes, já disse isso. Você pode ficar quantos dias sem comer, né? Acho que 40 dias seria talvez o máximo, 41 dias, talvez mais, não sei. Você pode ficar quantos dias sem beber água? 3 dias, 4 dias, não, talvez já entrando num processo complicado de desidratação. Mas quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Se você tiver um treinamento para isso, talvez 4 minutos no máximo. Né? Tem pessoas que têm treinamento para isso, para apneia. Se não, talvez 30 segundos, um minuto. E você já, né, vem com aquela ânsia de preciso do ar para botar vida no meu corpo. Né? Então, a respiração é o que nos conecta todos como seres humanos. Por isso que eu tenho cuidado do meu vocabulário, porque antes, às vezes, porque se eu falo, por exemplo, isso Buda falou nisso, né? Se eu falo a palavra Buda, talvez metade das pessoas que estiverem na sala comigo vão embora. Se eu falo a palavra Jesus, outra metade vai embora. Se eu falo Alá, outros vão embora. Né? Agora, se eu falo respira, não importa por qual porta você saia, você precisa respirar, entende? Não tem como. Então, o que eu quero dizer é que eu tenho desenvolvido uma linguagem onde eu possa conectar as pessoas na essência. E não na forma que você escolheu para manifestar sua essência, né? E a respiração é a forma da gente se conectar na nossa essência e se conectar com o outro. E aí eu quero compartilhar com você. E o se conectar com o outro é a forma também da gente se conectar com a nossa inteligência coletiva. E aí eu quero passar alguns conceitos, talvez eu me estenda até um pouquinho além dos 28 minutos, da 1 hora. Vamos ver. Não. Talvez eu não fale todos os conceitos hoje para não ficar muito longo, mas vou te dar a ideia. Teve 3 experiências que mudaram radicalmente. Respira e inspira, né, gente? Vamos lá, cada um já aproveita e toma uma respiração profunda, que eu vou passar para o próximo tema e depois eu conecto tudo. 3 experiências que foram muito marcantes. Uma, talvez você saiba ou não, mas eu estive na Califórnia, em Los Angeles, fazendo uma especialização em 2019, atingir um grau acima daquilo que eu tinha, né? Me atualizar no neurofeedback, que é praticamente o principal trabalho que eu desenvolvi nos últimos 7 anos? 7 anos. Meu Deus. Né? Que é como a gente modifica um funcionamento cerebral através do treinamento de ondas cerebrais por meio do feedback. Né? Então usa um eletroencefalograma, a gente projeta numa tela informação de como o cérebro está funcionando em tempo real,
E o cérebro, ao observar e receber essas informações de como ele está funcionando, ele mesmo modifica seu funcionamento. É a mesma coisa quando você se olha no espelho e você se arruma, né? Arruma a roupa, um cabelo. A gente descobriu que o cérebro tem a mesma capacidade, quando ele se observa, de ele mesmo fazer os ajustes que ele precisa, dentro das condições que ele tem, obviamente. E nesse treinamento de aprofundamento, eu já tinha um interesse no estudo de estados de consciência, né, alterados, de como as pessoas, como esses estados são importantes para a gente ressignificar feridas, traumas, histórias do passado. Tá? Não estou falando de vidas passadas não, viu, gente? Estou falando de histórias do passado. Pessoal, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com uma outra coisa. Eu quero deixar claro os conceitos que não tem a ver com vidas passadas. Tem a ver com heranças ou memórias do passado que estão aí na nossa memória coletiva. Tá? E o Jung fala disso, do inconsciente coletivo. E na psiquiatria é conhecido como a caixa, né? Na psicologia, na psiquiatria eles usam esse termo, a caixa, para se referir a esses, como se fossem arquivos que estivessem na memória coletiva da nossa história, na história da humanidade. Estou só pontuando. E uma vez, e lá num processo que a gente fez de estudo, e inclusive eu entrei nesse grupo de pesquisa porque eu sou fascinado por esse tema, num processo que a gente chama de alfa e teta, onde você induz o seu cérebro a funcionar em estados de frequências dominantes, alfa e teta é uma frequência, que é um estado mais ou menos quando você está entre quase dormindo, meio que sonhando, mas não está dormindo e não está acordado. Provavelmente você já passou por isso, e a sua mente começa a criar meio que uns sonhos, ou mistura os fatos do dia com fantasias, né? E uma das intenções que a gente estava lá fazendo não era necessariamente acessar o que essa pessoa acessou, no caso eu estava trabalhando com a francesa, mas era acessar memórias traumáticas do passado para poder ressignificar. E essa pessoa com a qual eu estava conduzindo o trabalho, que é essa francesa que virou minha amiga, uma pessoa muito especial, né? Ela e o esposo dela, a gente criou uma conexão muito grande depois dessas experiências. Ela acessou uma série de memórias que não são delas, e nem sabemos se é de alguém também, tá? Não estou querendo dizer. Mas memórias de guerra do Holocausto. Ela não viveu aquilo. Não tem história, tem histórias de parentes distantes, mas ela não tinha contato com aquelas imagens, nada. Mas de alguma forma foi uma experiência muito forte para ela, tanto é que no estado ela tremia muito, tinha reações emocionais muito fortes, e quando a gente traz de volta desse estado, ela relata uma série de imagens de morte, de, sabe, câmara de gás, todas essas coisas horríveis que eu não quero trazer essas imagens presentes, mas foi um processo tão maluco, tão forte, porque não é a história dela. Ela não tinha, mas ela acessou aquilo. E foi depois uns 2 dias pra gente trabalhar tudo isso, enfim. Ótimo, beleza, pode não significar nada, pode significar muita coisa, né? Pode ser que ela tenha visto um filme em algum momento da vida dela e aquilo ficou lá, gravado, tá? Pode ser, né? Pra gente não entrar em muitas fantasias. Mas, depois a gente foi pesquisando mais e existe uma série de relatos de pessoas que passam por processos de grupos, principalmente nesse trabalho que a gente está desenvolvendo de trauma, e que quando o trauma começa a emergir no grupo, o grupo todo entra às vezes numa comoção ou num estado de consciência onde aquele trauma vem como de forma coletiva. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo agora. Porque
esses medos, essas experiências que a gente está tendo de dor e tudo, não são experiências de agora da pandemia. Muitas delas são experiências que estão emergindo, mas que estão lá no nosso passado, né? Tem muitas reações que as pessoas estão tendo que não são desse momento, são reações que a pessoa tem, né, vem carregando com ela. Então essa é uma experiência para você pensar o que é. Eu não vou dizer o que é ainda, porque na verdade a gente está pesquisando isso ainda, né? Se isso realmente acontece ou não. Se a gente realmente, dependendo dos estados de consciência que a gente entra, ou frequências cerebrais, a gente consegue acessar essas informações ou não. E existe todo um campo de pesquisa que se chama, na área de experiências PC, que chama assim mesmo. A NASA tem uma área de pesquisa muito forte nisso, que é justamente isso, né? Como que pessoas podem ou não acessar certas informações, tá? Mas isso aí é o tema para outra coisa. Essa é uma experiência. A segunda foi quando eu conheci a HeartMath, que é uma instituição de pesquisas do coração. Não sei se você já ouviu falar, que eles pesquisam a coerência cardíaca. E é assim, é arrepiante o que esses caras fazem lá. Não só em termos de estrutura de pesquisa, de computador, de tudo, mas o que eles estão desenvolvendo em termos de pesquisa do campus de frequência. E aí, de novo, gente, não é nada esotérico, místico. Estou falando de frequências elétricas mesmo, tá? O nosso cérebro está emitindo frequência elétrica o tempo todo. Várias frequências. O nosso coração também. Nós nos movemos porque nosso corpo é eletrificado, né? É uma bioeletricidade, mas é eletrificado. Tá? Então estou falando disso para manter... E uma coisa que mais me impressionou é descobrir que o campo elétrico que o coração emite, e isso eu não tinha muita consciência disso, né? Ele chega a distâncias muito maiores do que o cérebro emite. Talvez por ser uma frequência mais lenta, ela, né, vai se expandindo mais nesse sentido. E ela vai a mais distâncias do que o próprio cérebro. Isso é o que eu vi lá. Ainda é muito não. E aí muita coisa foi mudando, porque antes eu trabalhava muito com essa visão, mas não tinha essa visão com isso. E depois que eu fui para o campo da neuro, eu fiquei muito no cérebro, e muitas coisas a gente não consegue resolver só aqui, né? Só regulando o cérebro. Muitas coisas a gente vai resolver só através desse campo. E aí esses caras estão mostrando que o coração, ele tem sistema nervoso. O coração tem células nervosas, como neurônios que a gente tem no cérebro, que pensam. O coração tem o seu próprio tecido nervoso e que ele se comunica muito mais rápido com todo o corpo, através do nervo vago, do que muitas vezes o cérebro. O nosso cérebro ele recebe muito mais informação de baixo para cima do nervo vago do que ele emite de cima para baixo. Ou seja, o cérebro às vezes não não é que não tem, mas a gente tem muito mais influência sobre tudo que está acontecendo abaixo da nossa cabeça, como coração, intestinos e todas, né? A macrobiota, que você já deve ter ouvido falar, do que a gente está consciente, do que está acontecendo às vezes no cérebro. O cérebro coordena todas essas informações, envia sinal para baixo, mas ele está recebendo muito mais. E por isso também o nervo vago é muito importante a gente manter a saúde dele. Tá? Eu tenho um conteúdo só específico como você cuida do seu nervo vago e ativa o estado parasimpático. Isso a gente pode até trabalhar depois em outro momento. Tem várias coisas legais que dá para fazer. Voltando, então, o coração é um campo elétrico do centro para fora, né? E que ele atinge e abarca todos esses outros aspectos, mais do que a nossa mente. E essa frequência ela pode atingir distâncias, né, e é o que conecta mais as pessoas. Por isso que às vezes a gente sente, não sei porquê, mas eu me conectei de coração com aquela pessoa. Ou eu não sei porquê, mas
eu gosto de estar naquela presença daquela pessoa. Não é, às vezes eu quero estar com a pessoa não pelo intelecto da pessoa, simplesmente para sentir aquela pessoa. E eu acho que a gente precisa disso nesse momento. Como que a gente sente com a pessoa, sente a pessoa, como a gente pode estar presente e sentir o outro. Independente dos paradigmas da mente, independente do que eu acho que é certo ou errado. Como eu fico presente e me permito sentir o outro. Como você hoje, no dia de Páscoa, honrando o dia de hoje, pode se fazer presente e sentir o outro, sua família ou quem estiver presente com você hoje. Tentar ver se consegue se conectar com essa frequência. E a terceira experiência, que aí eu vou fechar isso, e por que eu estou fazendo esse programa, e por que o programa de inteligência socioemocional vai sair, porque o presencial ele é mais... Aí sim você vai experimentar exatamente essa experiência que eu estou te falando, né? Talvez você esteja pensando, meu Deus, o que será isso? No presencial a gente cria isso, essa experiência de você estar presente aqui. Eu espero conseguir criar nesse programa de 21 dias alguma experiência dessa. Eu não sei se tem níveis de diferença. A terceira experiência foi num trabalho de inteligência emocional que eu fiz... que eu tomei consciência da importância de um trabalho, por exemplo, que é feito na ecoterapia. Não sei se vocês já viram como que a ecoterapia, principalmente para crianças que têm autismo, síndrome de Down. O trabalho com os cavalos tem se mostrado assim fenomenal com essas crianças, né? Não sei se você não tem contato com isso, pesquisa depois. Como que eles têm que trabalhar com os cavalos, com essas crianças. Só que eu não tinha consciência de um dos motivos, que é justamente que a criança se conecta com o campo, e isso é de arrepiar, do coração do cavalo. Isso eu descobri agora há pouco num treinamento de inteligência emocional que falou, né, quem estava conduzindo o treinamento falou sobre isso, e eu fechei uma ideia que meu Deus, o coração do cavalo ele é maior que o nosso. E ele consegue emitir uma frequência, essa frequência de ondas mais lentas, mais calmantes, porque as frequências do coração elas são a que acalma, né, a que acolhe, da serenidade. E essas crianças se conectam com esse campo elétrico. E aí, fechou toda uma coisa dentro de mim. Tá aí o caminho. Sente essa informação dentro de você, como chega isso para você. O campo elétrico, que o campo do coração emana, talvez é onde esteja o nosso caminho. E aí eu falei, eu preciso, sabe, eu me conectei de tal forma com isso que eu preciso fazer isso que eu estou fazendo. E a conexão com o coração vem através da vulnerabilidade, do perdão, da gratidão, do autocuidado, do autoamor, da bondade, que são as frequências que vêm daqui. E essas frequências, se a gente vai praticando cada vez, tá aqui, elas de dentro para fora começam a se ampliar cada vez mais e a equilibrar, englobam as frequências da mente e as frequências das emoções, porque as frequências emocionais elas são como uma montanha russa, né? Às vezes eu estou lá em cima, às vezes estou lá embaixo, e ela alinha todas as frequências, e aí quando eu consigo estar presente na minha vida e alinhar todos esses campos numa direção. Então é isso, eu espero conseguir deixar claro, é para esse lugar que eu estou caminhando e para esse lugar que eu quero que vocês caminhem comigo. E a ciência está mostrando que funciona assim. Você pode concordar ou não. E esse campo é o que nos conecta como seres humanos. É esse campo que gera as grandes transformações. Isso mesmo, então. Por isso que temos conexão, às vezes, com muitas pessoas que a gente não sabe explicar, mas, sabe, nesse nível do coração,
o cérebro do coração entende. E por isso que às vezes é importante a gente seguir, por isso que faz sentido. Por que você fez isso? Eu segui meu coração, não sei. Isso tem todo sentido. E em espanhol eles têm um termo que eu adoro, que é tuve uma coraçonada, né? A gente não tem uma tradução para ele assim. É como se eu tivesse é como se eu tivesse uma batida do coração que falou, é para lá que você vai. Então o coração tá falando com a gente toda hora. Então como é que eu me conecto nisso? Deixar que esse coração fale para mim qual é o meu caminho, qual é o meu propósito. Ao invés de ficar na minha mina, né, como é que eu me silencio e escuto essa voz que está aí? E isso é um método. Isso pode ser um método, até que venha naturalmente. Então, como você pode escutar seu coração hoje, né? E aí eu quero fazer a prática. Eu não vou entrar num outro conceito que é importante, eu vou desenvolver ele depois em outro momento, senão a gente vai longe, que é em relação a esses níveis de consciência que a gente tem, né? Que é o corpo, emoções, a parte de consciência superior, que é essa aqui, né? De intuição, enfim, tem vários, mas aí depois eu falo sobre isso, para deixar já a semente para um próximo. E aí a respiração é uma via direta de comunicação com isso. Porque quando eu respiro, é como se um tubo, quando eu respiro conscientemente, é como se eu pudesse sentir esse tubo, né, que conecta o coração com todo o resto. É como se eu ativasse ele. E é literal isso mesmo, porque eu ativo o meu sistema parasimpático. E aí a comunicação que dá pro meu corpo é, tá tudo bem, relaxa, sente aí. Tá fazendo sentido, gente? Se alguém... E aí eu acho que através desse campo, se eu aprendo a me autorregular, mesmo que eu esteja sozinho, mesmo que esse campo todo que a gente está vivendo de medo, de angústia esteja aí, no ar, e a gente não está conseguindo, talvez, processar isso ainda, mas vai processar, porque a gente fazendo mais esse tipo de trabalho, a gente balanceia essas questões e emite esse campo vai chegando em outras pessoas, e essas pessoas também vão aprendendo a fazer isso, e assim a gente vai gerar outro tipo de relação com o outro, né? E comigo mesmo. Então eu vou te convidar agora para a gente fazer uma prática. Como que eu faço isso, né? E você vai ver que é muito simples, não necessariamente fácil, mas o processo é simples. Porque se você vai trabalhar com a coerência cardíaca, existe até equipamentos de biofeedback para você fazer isso, né? A HeartMath tem um, que é o melhor que eu conheço, inclusive, se você quiser investir num equipamento desse. Mas a gente pode fazer isso sem equipamento nenhum. Simplesmente mantendo consciência do ritmo da nossa respiração. E aí eu vou pedir para você fechar seus olhos aí, então, onde você está. E sente-se de forma confortável. E começa a tomar consciência da sua respiração. Apenas observe sua respiração como o ar entra e sai. Repouse na simplicidade da sua respiração. E talvez você possa imaginar que quando você inspira,
e o ar vai entrando, ele começa a entrar e percorrer todo o seu corpo, chegando em todas as células, quase que ao mesmo tempo. E ao expirar, você também vê como esse ar que começa a sair de você vem vindo de todas as partes do seu corpo, das mais pequenas, e sai. E é nessa troca que você tem sua relação mais íntima com a vida, ou com o universo, ou com a sua presença. Lembre-se que você não tem que mudar nada, não tem que respirar de uma forma correta ou incorreta, não tem que ter as emoções corretas para fazer isso, nem os pensamentos adequados. Apenas criar um ritmo respiratório agora em que você pode fazer uma contagem interna. Enquanto você inspira, você conta até 4. 1, 2, 3, 4. Sustenta essa respiração por um segundo e começa a soltar lentamente contando 4. 1, 2, 3, 4. Para um pouco, experimenta esse estado sem ar e começa a inspirar novamente. 1, 2, 3, 4. Sustenta o ar dentro e expira. 1, lentamente. 2, suavemente. 3, 4. Tome consciência de como seu pulmão está sem ar. E agora inspira lentamente. 1, 2, 3, 4. E repita esse processo por algum tempo, encontrando o seu próprio ritmo. Mas lembre que quanto mais lento e profundo você inspira, mais você vai acessando sua coerência cardíaca. E quanto mais lento e conscientemente, num ritmo próprio, você vai expirando, mais vai acessando essa coerência. Se sua mente rouba o cenário e começa a trazer pensamentos de outras coisas, tome consciência disso e volte para a respiração. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E se surge alguma emoção ou sensação, apenas dê nome a ela. Impaciência. Alegria, serenidade, ansiedade. E volta a atenção à sua respiração.
E agora eu quero que você leve sua atenção ao seu coração. E aí, nesse estado de presença em que você está agora, sem julgamentos, se é o estado de presença ideal ou não, ou independente das emoções que estejam presentes. Tenta sentir agora o campo do seu coração. Tente sentir o ritmo dele, a pulsação, que é diferente dos batimentos cardíacos. Tente sentir a frequência elétrica que agora ele emana. É um outro ritmo. Veja se você consegue tomar consciência da frequência que ele emana agora. Deixe que essa frequência, esse campo se expanda. Você pode visualizar isso, como se ele estivesse se expandindo de dentro para fora, envolvendo todo o seu corpo, suas emoções, sua mente. E esse campo é tão grande, tão forte, que ele te protege, te rodeia inteiro. Talvez você possa até dar uma cor para ele. Talvez uma cor rosada ou azul, verde. A cor que você sentir que é a que você precisa agora. Em contato agora com o seu coração, o que ele está falando para você? E que talvez você não esteja escutando, ou talvez sua mente diga, não, isso não faz sentido, isso é ridículo. O que o coração diz para você? Nesse momento que você precisa, o que você precisa agora, que ele está te pedindo? O que você precisa manifestar agora na sua vida, que seu coração está te falando? Se a mente fala, não, mas isso eu não posso, isso não... Deixa a mente para lá. Não tem que fazer nada com isso agora, só tomar consciência. O que você precisa se dar, se entregar, ou se permitir nesse momento, no dia de hoje. E qual é a qualidade que você precisa manifestar para sustentar isso que seu coração está pedindo? Coragem, amor, compaixão, serenidade, paz, fortaleza, bravura, integridade, honra, sabedoria, presença. Não importa se você sabe ou não como manifestar. Nessa semana nós vamos fazer todo um programa, toda uma metodologia para acessar, incorporar e aterrar essa qualidade. Essa que você recebeu agora, do seu coração. Eu quero que você tenha ela em foco, porque até o final desse programa, quero que você crie uma visão agora de como você seria, ou o que faria, ou como estaria se comportando, pensando, ou sentindo, manifestando essa qualidade na sua vida a partir de agora. Crie esse cenário. Veja-se fazendo, pensando da forma que você pensaria com essa qualidade, sentindo as coisas que você sentiria com essa qualidade, criando os resultados que você gostaria de criar com essa qualidade.
E preencha-se com essa qualidade. Deixe que seu coração se expanda mais ainda. E emana essa qualidade para o mundo. E talvez com essa qualidade saindo do seu coração, você pode até pensar em uma pessoa que precisa dela agora na sua vida. E deixa que ela chegue para essa pessoa. Talvez uma pessoa até que te machucou ou que você não concorde com ela. Uma pessoa que você está com dificuldade. Envie essa qualidade agora e deixe que o campo do seu coração acolha também essa pessoa. E aonde você pode levar suas qualidades agora para o mundo, que tanto precisa das suas qualidades nesse momento? Como você pode expressá-las nesse momento no mundo? Como você gostaria de manifestar quem você é no mundo a partir de agora, a partir de hoje? E vai se mantendo presente com isso. Enquanto você vai trazendo novamente sua consciência ao seu corpo. Consciência aonde você está, sentindo as partes do seu corpo em contato com a superfície em que você se sustenta. Toma uma respiração profunda. Solta o ar. Quando você estiver pronto ou pronta, pode abrir seus olhos, se você ainda não fez. E bem-vindas, bem-vindo de volta. Se você encontrou uma experiência, uma qualidade, e você quiser, pega o seu papel, o seu diário, que você deveria estar usando já no programa, escreve, ou desenha, ou descreva depois esse cenário que você enxergou. Porque está demonstrado também que quando a gente escreve, passa isso para um papel, a possibilidade de que aconteça, ela é muito maior. Que bom, gente. Eu agradeço que esses processos são para vocês. É o que eu tenho para ofertar para vocês. Então, fico muito feliz. E aí fica o meu convite, porque se a gente começa, nesse momento dessa pandemia toda, a nos conectar dessa forma, ou seja, se a gente começa a manifestar, se manifestar a partir disso que você encontrou, a gente vai começar a criar uma rede de inteligência, ou um supercomputador, vamos dizer assim, para quem gosta dessa, mas que o processador desse computador é o coração. Pensa nisso. A gente criar um supercomputador que seja onde o processador seja o nosso coração. Então, nesse momento, você tem uma série de qualidades, competências. Altamente provável que nessas alturas você já tenha feito alguma prática de meditação, tenha a sua espiritualidade, suas práticas espirituais, tenha feito algum tipo de terapia ou não. Online hoje, eu fiquei sabendo ontem que num dia, por exemplo, no Brasil, em torno de 150 mil pessoas estão postando coisas na intenção de ajudar outra pessoa, né? Então, como a gente pode, às vezes, somente estar presente e deixar que esse campo flua, né? Então, se eu percebo que eu estou num local que está em desequilíbrio, se eu estou em desequilíbrio, senta, respira, acessa esse campo. Porque você não precisa falar muito, mas só de você estar
presente, consciente dessa frequência, a tendência é que as outras frequências que estão em desarmonia comecem a vibrar na mesma. E por essa, elas são uma frequência mais lenta, mais firme, com uma duração mais longa em sua amplitude, tudo isso. Ela tem uma característica de dar mais sustentabilidade. E essas outras frequências que estão às vezes muito agitadas, né, dos medos, dos ressentimentos, das raivas, vão ter uma tendência a se tranquilizar. E aí eu acredito que é dessa forma que, se você está sozinho em casa, sozinho, e às vezes em isolamento, isso já é muita coisa que você pode fazer. Se você hoje vai estar presente com seus familiares, como você pode estar presente a partir desse estado? E se você encontrou essa qualidade e quer e escolhe realmente manifestar isso de uma forma e talvez não saiba como, ou precisa de mais instrumentos ou força para manifestar isso, fica comigo durante a semana, porque a partir de amanhã, né, é a parte de instrumentalização e recursos para poder manifestar isso, que você pode chamar de inteligência emocional, ou eu prefiro chamar como a gente pode ativar a inteligência do nosso coração. E existem ferramentas para isso. Uma delas é a coerência cardíaca, que você pode praticar isso, tá? Nesse ritmo. Se você quer mais informação sobre isso, você me manda lá no direct, eu posso te dar mais. E basicamente isso. Amanhã vou falar mais um pouco sobre esse tema, já para a gente começar a se instrumentalizar. No mais, eu desejo assim, uma Páscoa bem linda para vocês, independente do que você estiver atravessando, né? Independente do seu estado emocional. Lembra que existe uma sabedoria aqui dentro que é capaz de te guiar. Basta você se conectar com ela. E eu acho que meu convite é que você participe desse movimento, que é deixar que o amor te guie, deixe que o seu coração te guie. Confia no seu coração. Ele sabe. A mente se confunde muito no caminho, mas o coração sabe. Tá bom? Boa Páscoa, gente. Feliz domingo. Um beijão. Nos vemos amanhã, tá bom? Pode mandar os coraçãozinhos que eu gosto. Tchauzinho, gente.